Doc Online. O documentário As Borboletas Não Vivem Aqui, de Miro Bernat, é um filme de 1958 cuja narrativa se desenvolve através de uma montagem que combina desenhos infantis com imagens do pós-guerra de Theresienstadt, um gueto que funcionava como um campo de concentração durante o Holocausto. Os desenhos mostrados no documentário foram feitos precisamente por crianças em Theresienstadt. Apesar das suas terríveis condições, este gueto tornou-se um local de resistência cultural, onde as crianças criaram mais de 4.000 desenhos sob a orientação de Friederike Brandeis, uma artista de Bauhaus que procurava aliar a arte à terapia com estas criações. Assim, estas pequenas obras de arte não eram meras formas de distrair as crianças, mas sim poderosos atos de resiliência preservados por Dicker Brandeis antes da sua deportação para Auschwitz. Os desenhos das crianças, inicialmente dispersos e negligenciados, foram posteriormente reconhecidos pelo seu valor histórico e emocional. Jiří Weill, um escritor checo sobrevivente do Holocausto, teve um papel crucial na curadoria e divulgação desta coleção no Museu Judaico de Praga. O seu trabalho, juntamente com o de outros como a Anna Volavkova, serviu de base à produção de As Borboletas Não Vivem Aqui, que procurou dar voz a estas histórias esquecidas para um público mais vasto. O documentário começa então por mostrar os desenhos, representações alegres e coloridas do lar, da natureza e de contos de fadas, cenas que refletem o imaginário infantil. Porém, à medida que o filme avança, as imagens tornam-se mais sombrias, retratando cenas de prisão, de fome e de morte. Os desenhos, acompanhados pela banda sonora de Karel Reiner, revelam-se eles próprios testemunhas, mostrando os mundos interiores das crianças que viviam na ambiguidade da inocência e dos horrores da guerra. Tal como o arquivo de desenhos infantis de Theresienstadt é complementado por poemas escritos pelas crianças, a música e a imagem no documentário de Miro Bernat funcionam numa lógica de complementaridade, sendo esta multimodalidade que oferece uma narrativa holística ao espectador. A música de Reiner foi por si só um ato de expressão emocional. Ele próprio, um sobrevivente de Theresienstadt, compôs a banda sonora usando estruturas melódicas e harmónicas leves e alegres, mas também sombrias e tensas, o que espelha o contraste emocional evidente nos desenhos das crianças. A sua capacidade de captar a complexa paisagem emocional do filme foi elogiada pela crítica, enfatizando como a sua música animava as imagens de uma forma profundamente ligada às experiências vividas pelas crianças. No que diz respeito a Miro Bernat, nasceu em 1910 na Checoslováquia e começou o seu percurso artístico nas artes gráficas, música e teatro. O panorama cultural e artístico de Praga influenciou o seu caminho pela arte experimental. A sua carreira estendeu-se por várias décadas, durante as quais esteve envolvido na produção de mais de 80 documentários, com temáticas muito variadas. As Borboletas Não Vivem Aqui recebeu a prestigiada Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1959. Este reconhecimento internacional enfatizou o impacto do filme e marcou o afastamento de Bernat dos seus temas mais convencionais. Porém, apesar do seu reconhecimento no estrangeiro, a recepção do filme na Checoslováquia foi mista, tendo alguns críticos considerado o filme insuficientemente explícito na sua condenação das práticas do regime nazi. No que diz respeito à abordagem cinematográfica de Miro Bernat neste documentário, é descrita em diversos estudos sobre o tema como um documentarismo poético. Ao contrário dos documentários tradicionais sobre o Holocausto, que dão prioridade à narração factual, o filme de Bernat usa os próprios desenhos como a força narrativa central. Tendo minimizado significativamente o comentário histórico, Bernat optou por deixar os desenhos falarem por si. E o resultado é um filme que coloca em primeiro plano os estados emocionais e psicológicos das crianças, oferecendo uma visão profundamente pessoal do Holocausto que transcende os formatos documentais convencionais. As técnicas de animação do filme amplificam esta abordagem, nomeadamente no que diz respeito aos movimentos dinâmicos de câmara, às mudanças de iluminação e às subtis animações usadas para dar vida às imagens estáticas. Assim, os desenhos não são apenas mostrados, são animados, criando um sentido de movimento que reflete as esperanças e os fugazes sonhos das crianças. Este uso inovador da animação foi disruptivo nos documentários sobre o Holocausto da época e abriu caminho para produções futuras que continuaram a explorar o potencial do formato documental animado. Ao mostrar os desenhos das crianças de Theresienstadt, o filme de Bernat fez mais do que documentar o passado.
permitiu que as obras de arte ganhassem voz, ligando o material de arquivo ao público contemporâneo. Esta abordagem não só preserva as vozes das crianças, como também convida os espectadores a um envolvimento mais pessoal com a história e desafia-nos a reconsiderar como documentamos e recordamos o passado. Apesar de todo o documentário ser profundamente impactante, a parte final do filme tem um especial impacto. Nela, Miro Bernat sobrepõe os desenhos das crianças de Theresienstadt à imagem de um mural com os seus nomes, complementando com a narração de que os desenhos, os poemas e a memória são tudo o que resta.